Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o rei Nabucodonosor. Uma das grandes perguntas que me fazem é: o rei Nabucodonosor virou um animal? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Mas se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreve aí, dê aquele joinha, compartilha para que vidas também sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor Jesus. Nabucodonosor virou um animal? Como foi a loucura do rei? Algumas pessoas têm dúvida se o rei Nabucodonosor virou animal. Muitos até se perguntam se ele tinha alguma consciência humana durante o período em que ficou nesse estado. Essa dúvida se dá provavelmente pelo fato de muitos pregadores, em suas pregações, fazerem a seguinte afirmação: Nabucodonosor virou um animal e ficou assim até que ele desse glória a Deus. E alguns ainda enfatizam: até que ele não aprendesse a dar glória a Deus, ele ficou como um animal. Mas será que foi isso mesmo? Nabucodonosor virou um animal realmente? Ele tinha consciência do que estava havendo com ele? Nesse breve vídeo, iremos entender o que a Bíblia de fato fala sobre isso. Também não vamos entrar aqui em detalhes sobre a história de Nabucodonosor. Nós iremos apenas responder tais dúvidas sobre o sonho de Nabucodonosor e sobre a sua sentença. Tudo conforme o livro do profeta Daniel nos relata, no capítulo 4 do seu livro. Nabucodonosor virou um animal. A loucura de Nabucodonosor, e alguns acreditam que o rei Nabucodonosor precisava estar consciente o castigo, para que esse castigo fosse justo da parte de Deus. Eles pensam que se o rei fosse castigado sem ter consciência, isso não serviria para nada. Outros defendem o fato dele estar consciente em seu estado animal. Isso tornaria o castigo ainda mais pesado, mas na verdade é exatamente ao contrário disso. Para aquele rei orgulhoso, agir como um animal sem nenhum controle seria um pior castigo para o seu ego. A resposta para a nossa pergunta começa a ficar bem clara nos versículos 14 e 15 do capítulo 4 do profeta Daniel. Esse versículo nos mostra um juízo, porém com esperança. Isso significa que Nabucodonosor seria sentenciado, mas aquele que não seria o seu fim. O texto diz: mas ao tronco com as suas raízes deixei na terra, e com cadeias de ferro e de bronze a deixei. Alguns pregadores ainda dizem que Nabucodonosor correu o risco de morte. Outros, mais sensacionalistas, dizem que o rei poderia ter virado presa de algum animal. Mas o versículo 15 mostra essa ideia não tem sentido algum. Durante o período de seu castigo, ele estaria em cadeias de ferro e de bronze. Em outras palavras, Deus protegeria e conservaria o seu reino. O versículo 16 mostra o que aconteceria com Nabucodonosor. Seu coração seria mudado de um coração de homem para um coração de animal. É claro, isso não significa que aconteceu um transplante de órgão. O texto está dizendo apenas que Nabucodonosor perderia sua racionalidade humana e passaria a agir como um completo animal. E seria limitado, ou seja, de capacidade e raciocínio animal. Basta lembrar que o coração é usado como símbolo de emoções e racionalidade, mas isso não significa que necessariamente ele guardava as emoções ou pensamentos. Ele apenas reage a este como um órgão vital do nosso corpo. Nabucodonosor virou algum tipo de lobisomem? Outras observações que também podemos fazer que Nabucodonosor não se transformou em aparência de animal. Aquelas transformações cinematográficas de um filme sobre lobisomem não aconteceram isso com Nabucodonosor.
O que aconteceu com Nabucodonosor foi que cresceram, ou seja, os pelos do seu corpo juntamente com as suas unhas. O versículo 33 descreve de forma clara que isso aconteceu. Ou seja, com o passar do tempo, como Nabucodonosor perdeu o raciocínio humano, ele deixou de se cuidar do seu corpo. O que algumas pessoas acham é que ele virou realmente uma espécie de cachorro ou de boi. É pior, os piores conservadores, com uma mente humana, mas esse tipo de interpretação não está de acordo com o texto bíblico. Nabucodonosor tinha consciência durante o estado animal. Ele sabia que estava sendo castigado? Essa é a pergunta principal do nosso texto. O versículo 16 ao 23, 25 e 33 responde de forma bem direta que ele não tinha consciência alguma, pelo menos em nível racional. Durante esse período de castigo, a chave para entendermos isso é a expressão até que se passe 7 tempos. Essa expressão não deixa dúvida de que Nabucodonosor foi sentenciado a um castigo e esse período já havia sido predeterminado, tá? Esses 7 tempos. Isso indica que o tempo em que ele passou vivendo como animal não foi em função de um tempo de arrependimento, mas sim de um tempo determinado, previamente, né? Isso acaba com qualquer possibilidade de que ele poderia ter se arrependido antes, né, do castigo. Lá no versículo 34, finalmente não deixa qualquer dúvida sobre isso. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltei a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sim eterno, e o seu reino é de geração e em geração. Daniel 4:34. O texto estabelece uma ordem cronológica de fato. Primeiro, o período de 7 da sentença, melhor dizendo, acaba ao fim daqueles dias. Depois, Nabucodonosor deixa de estar em uma posição animal como um quadrúpede, olhando para o chão. E outra fica em pé como um homem. Então, o entendimento racional dele volta. E é somente depois disso que ele exalta a Deus e compreende tudo o que aconteceu com ele.